E bom, entrando nisso, agora eu vou entrar no tema mais polêmico da live de hoje. Agora é hora de ser cancelado, vamos lá. Não, pelo contrário. A gente corre muito mais risco nessa seara. Que são as listas. Por que não há listas? Quando a gente começou o Bola Presa, a gente queria fazer um negócio... O que a gente mais queria, o que a gente queria ler. A gente vai escrever o que a gente gostaria de ler. Isso, porque lembra, era tudo mato. Tinha pouquíssima coisa pra ler, especialmente em português. Então a gente queria uma cobertura mais aprofundada, porque a gente achava legal quando volta e meia publicavam um texto, até porque era na gringa mesmo, em inglês, site da ESPN lá fora, não tinha tanta coisa. Tanto que agora que o Zach Lowe foi mandado embora da ESPN, um monte de gente dando moral por ele, tipo, esse cara revolucionou a maneira que se cobre a NBA por causa dos textos que ele foi escrever no Grantland em 2011, 12. Aquele... Como é que chama? O True Hoop, que o Henry Abbott criou na ESPN, também foi o blog que começou lá, mesma época que 2005, 2006, a fazer uns textos um pouco mais diferentes, a usar número, a usar coisa tática, a fazer uma análise mais longa. Não era o padrão. E quando a gente achava esses textos, eu falava, nossa, que coisa mágica. Tipo, abriu... Até porque a gente não assistia tanto jogo, porque não tinha tanto jogo disponível aqui no Brasil. Abriu um leque de possibilidades. Aquilo foi, nossa, é isso que eu quero para sempre. E era uma época que a internet estava popularizando listas. Qual que era o nome do site que fazia lista para tudo? O Craigslist? Não. Tá. BuzzFeed. O BuzzFeed. Tudo era BuzzFeed, tudo era 20 coisas, não sei o quê, 19 coisas, 19 filmes. E acabou que era isso que dá audiência. Você faz lista e dá audiência. Então a gente falou, não, lista a gente tá indo contra o que a gente tava pregando. Nessa época tinha um filme, né, com o John Cusack lá, que ele fica falando de subestimado, superestimado, top 5, sei lá o quê. Lista, né? O filme inteiro ele fica fazendo lista de sei lá o quê. E eu lembro que eu participava de 2 comunidades no Orkut. Uma que era fazer top 5 de tudo, top 5 tudo. E outra que era falar subestimado e superestimado. O que é subestimado e o que é superestimado? É só cagação de regra, lista. E é o que engajava, assim mesmo. É impressionante. Me surpreende você consumindo e fazendo esse tipo de conteúdo. Quem diria, né? Quem diria? E aí a gente falou, não vamos fazer isso. Então, até para ser uma coisa... Deixa eu passar uma mensagem. Então, não é que a gente é 100% contra você discutir quem é melhor, o jogador X ou Y. Mas a gente não vai fazer. Isso, ficou uma coisa não assim, vai a gente fazer. não. Assim, aqui você não encontra esse conteúdo. Porque uma coisa que eu acho curioso de tudo é assim, vocês começaram quando tudo era mato. E, cara, começando quando tudo era mato, vocês podiam basicamente pegar qualquer nome, que nem alguém vai começar hoje um podcast. Aí é difícil. O cara, pra achar um nome... aliás, eu nem sei, eu achei que a gente deu sorte de ter Toco disponível. Toco tava disponível, falando, beleza, então agora a gente já Toco. Vambora. E tô conversando, tava disponível também. Agora todos os trocadilhos do Tocou, agora eu tô confuso nas redes sociais. Muito bom. Céu é limite, é até perigoso. Não, aliás, eu só tô... Ele que sugeriu o nome Toco, né, pro canal. A gente era Firmeza Networks, que é o nome da nossa empresa, que não existe. É um conglomerado. Mas... É um conglomerado nosso conglomerado de mídia é a Firmeza. Eu quero muito um dia poder ter canais de outros assuntos. Pelo menos um outro canal pelo menos um outro canal pra ser um conglomerado. Cine Firmeza. E aí eu falo de cinema, boa. tá ligado? Mas, beleza. Cine Firmeza vai ser uma cagação de regra, hein, Rafael? Mas a gente conseguiu ter Toco. Beleza. Vocês podiam ter o nome que vocês quisessem, basicamente. Tinha um rebote. O rebote que não dava. Era o único toco, ponto, assistente. Única Bola categoria de do três, basquete. E pelo que eu sei, vocês foram bola presa numa pegada de que vocês estão disputando. Tipo o mismatch do Vernal com o KOC. Mas, cara... Eu sinto que vocês não discordam tanto, assim. A gente descobriu na prática. Descobriu bem rápido isso. Vocês não... A nossa única regra pro nome era que a gente não queria um nome em inglês. Uhum. Até porque naquela época divulgação era meio que falar pras pessoas. Então eu não queria falar, entra aí, turnover.blogspot. Eu lembro que a gente pensou bastante em Double Dribble. A
Já pensou chegar pra alguém e falar assim, digita aí doubledribble.com.br. E Double Dribble não só soa legal o Double Dribble, como é D&D, né? Tipo Denis e Danilo. Double Dribble é legal. Mas a gente desistiu porque era em inglês, é meio confuso de falar. E Bola Presa, não, a gente criou esse nome com a ideia de ter uma coluna no blog, escrita por nós dois juntos, chamada Bola Presa, onde cada um puxava para um lado. Era o mesmo assunto e cada um defendendo um dos lados daquele assunto. A gente fez quantas vezes? Eu acho que a gente fez uma vez. Qual foi, não? Então qual Era era a o tema? única coisa que vocês Era a troca discordavam. do Garnet pro Celtics. Só que a questão que a gente percebeu logo... Primeiro, a gente não discordava tanto, então a gente meio que tinha que incorporar um personagem. E a análise que a gente queria fazer... Então a gente queria fazer um texto longo, a gente queria se aprofundar na análise. Quando a gente estava fazendo essa análise, de certa forma a gente analisava os dois lados. Né? Porque o que a gente fez era, sei lá, eu defendi o lado do Wolves e o Danilo defendeu o lado do Celtics. Nem lembro se foi isso, mas, por exemplo... Se eu estivesse escrevendo o texto sozinho, eu ia falar, não, pro Celtics fez sentido por causa disso, pro Wolves fez sentido por causa disso. Eu acho que eu defendi o Wolves. Tá bom, você gostava do Al Jefferson, Exatamente, então... por isso. Grandes momentos. Tem esse texto aí? Tem. Claro. Mas a gente era obrigado a dar uma exagerada. Porque se a gente escrever sozinho, você fala, pô, eu amo o Al Jefferson, legal pro Wolves começar uma nova fase com ele. Ele não é o Kevin Garnett. Mas, sei lá, era hora de fazer. Eles já tiveram uma década de Kevin Garnett, não fizeram nada com ele. Segue o jogo. A gente tá vendo, a gente meio que não queria se transformar nesses personagens e exagerar pra um dos lados. Ficou muito caricato, assim. O texto é ruim. Assim, dá pra achar esse texto na internet. O texto não é bom. Não funcionou e a gente só não fez mais. Manteve o nome e pronto. E essa ideia de bola presa, pô, dois amigos conversando de assuntos. As coisas que você concorda, vai indo. A hora que chega no impasse, normalmente é quando a discussão brota mesmo e tal. Por isso que eu acho muito curioso que vocês não discutam tanto assim quem é melhor, ou listas, ou sei lá o quê. Porque a coisa mais natural na minha vida com esse cara É discutir, né? é tipo, beleza, a gente concorda. Aqui concorda. A hora que a gente acha, tipo, que, mano? Você falou Aí, o quê do Trae Young? É, tipo, daí que. É aí que é legal. 3 é aí que horas é- de assunto, Não, sabe? mas isso acontece. É desde criança, Desde tá criança, ligado? É assim, tipo, é sei tipo- lá, Alex e Marcelinho Carioca, não Tipo, sei. cala a boca, velho. Que Marcelinho, velho. Porra, tá ligado? E aí a gente discute, aí todo recreio. A mesma discussão. Porque poderia falar, pô, esses dois jogadores são muito bons, eles Muito se abraçam e bons, saem jogam andando. bem, Não, é né? tipo, não, é gerado no conflito. Eu acho que vocês é o gerado mais um passando pro outro a ali. gente fez muito um... Por exemplo, o pessoal tem muito negócio de quem ganhou uma troca. E a gente meio que não se engaja do mesmo jeito. A gente desanima, na verdade. Se a gente vai numa dessa de quem é melhor e cada um puxa pra um lado, eu não tenho muita vontade de continuar a conversa. Meio que, você acha o Alex melhor, eu acho o Marcelinho? Tá bom. Acho que tem o fato que nós dois somos pessoas muito pouco competitivas. Então a Muito gente não... pouco. Então a gente acabou se engajando muito na parte de entender, de explicar. Então quando tem uma troca, todo o nosso esforço é por que esse time fez essa troca. A gente se une pra tentar entender o que na cabeça O do que General passou na Manager- cabeça deles? A gente achou a troca uma porcaria pra esse time. Não tem que ter uma explicação. Ninguém lá é um imbecil que ganhou um emprego na NBA. Então a gente fica quebrando a cabeça pra isso mais do que se preocupar em Sua falar avaliação, a minha avaliação. A gente fala no final. Tipo, a gente fez isso na do Knicks com o Wolves. Eu fiquei mais feliz do que você com a troca. O Knicks fez isso por causa disso. Eu acho que eles pensaram nisso. Eu não sei se eu faria. Mas eu não vou engajar 20 minutos da minha vida e falar por que eu não faria. Essa troca específica foi uma que eu abordei mais assim. Eu olhei e falei, cara... Porque assim, foi muito bizarro. Um amigo meu de um futebol me mandou um print da troca, assim. Só que ele mandou de um jeito o print que parecia que era alguém da internet sugeriu. Aí eu só respondi pra ele, falei, não faria de nenhum dos dois lados. E aí eu pensei, falei, calma aí, será que essa troca aconteceu? Não tinha mais Twitter, né? Aí eu entrei em vários sites. Lembra daquela época? Foi difícil. Aí eu entrei em vários sites, assim. Pô, ESPN, Athletic, Hoops Hype, sei lá o quê, pra ver se tinha. Não tinha nada. Acho demora, que porque demora 10 minutinhos, né? Aí eu desencanei. Aí deu 10 minutos, eu vi que era real. Aí começou a pipocar nos WhatsApp. Rolou. Daí eu explodi e falei, caralho, velho. Daí, enfim, eu tinha acabado de falar com você, inclusive. Sim, a gente tava combinando isso aqui. Eu tinha acabado de convidar o Denis pra cá. E aí eu falei, mano, eu vou criar uns conteúdos aqui nos stories. Uma galera tava pedindo. Eu falei, beleza, vai. E aí eu abordei muito mais do tipo...
Tá, por que eles fizeram isso, sabe? Eles fizeram por isso e aqui fizeram por isso, faz sentido. Dois favoritos ao título trocando All-Star, você precisa entender por que eles estão fazendo isso, né? É tão absurdo assim que eu quis mais entender a motivação e eu achei que faz sentido pros dois lados. Eu acho que eu não faria de nenhum dos dois lados, mas eu não acho ruim. Eu não achei ruim, eu achei que pode ser boa, tal. Eu não critico a troca. É um risco que eu não eu assumiria. acho que tem outras soluções. A gente discordou, porque tipo, é um risco que eu tomaria. Eu total, se eu sou o Knicks, eu curti muito também. Gente, a gente só não focou nisso em... Mas tem o Wolves também, e o Wolves você não faria do lado do Não. Do Wolves não. Do Wolves eu não mexeria nesse vespeiro, mas... que ele ama o Cat, então... Não amo o Cat. Não amo o Cat. Eu valorizo o estilo de jogo ele dele. acha que o Cat é um dos 25 melhores jogadores. 26º. 26º, tá? 25, vírgula. Então, e aí o bicho pega. Porque nisso é muito engraçado, porque você acaba vendo... Eu acho que as listas, elas, de certa forma, servem pra mostrar o que a gente valoriza em cada cara. Porque eu, por exemplo, eu botei o Cat e o Markkanen altos, porque eu falei, mano, eu valorizo muito esse pivô, que é um pivô de verdade, chuta de 3, tem tamanho, pega rebote. Tipo, eu tenho muito valor. Aí ele não, ele botou os caras lá em... Então eu acho que, de certa forma, serve pra isso e dá um combustível de treta, mas... Então, mas é que a gente tomou isso como uma identidade nossa, quem sabe meio que tentando provar um ponto quando a gente começou. E aí acaba, como a internet, acaba parecendo que a gente acha um absurdo. Tanto que o Danilo tem o Poco Pixel... O quanto vocês desprezam a Toco TV pro fazer... O top 50 do Toco TV. O Danilo tem o Poco Pixel, que é o podcast dele sobre videogames antigos. A gente faz lista direto, né? Eles fizeram os 100 melhores jogos antigos de todos os tempos. Sim. Qual é o melhor? Então, é que... Depende. Não foi Essa assim. lista Vamos com confusa. calma. Eu fiz a minha lista de 100 jogos favoritos. O Adriano, que grava o Poco Pixel comigo, fez a dele. E a gente jogou numa planilha que fez a média. Deu um peso pro primeiro e um peso pro 100º, e aí encontrou e fez a própria lista. Então a gente tem uma lista que a planilha criou. E a gente fez 2 episódios, né? Isso. Há muitos anos já. Você ficou puto com a lista, ele ficou puto com a lista. Exatamente, mas a lista é a lista. E a gente Todo foi... mundo que ouviu ficou puto com a E lista. a gente foi descobrindo a lista em tempo real. E a gente foi nós estamos É o formato do Top 50. É o formato. Ninguém fica satisfeito. Nem eu, nem o mesmo. Isso, O democracia. o melhor jogo, nenhum dos dois escolheu como o melhor jogo. Só todo mundo um pouquinho insatisfeito, democracia perfeita. É isso. A definição de democracia. Bom, aproveitando nisso, que vocês têm outras formações além do... Bom, você é jornalista tá no... Tá na seara, tá no meio. Eu também, então... Até por isso... É por isso que você é o host da parada, mais... Os primeiros foi o Danilo que foi o host. Eu não sei quando que a gente fez essa guinada. Também não sei quando Eu não mudou. sei como aconteceu, não. Mas faz muito mais sentido. Eu me sinto muito mais confortável de ser o sidekick. E eu sou sidekick em todos os podcasts que eu já participei. Porque eu já gravei muitos podcasts na vida. Eu gravei o Poco Pixel, o Debate de Bolso, o Tabulices. Nenhum deles eu sou apresentador. Mas tem uma pergunta, eu vou ler no podcast essa semana, que não deu pra ler da semana passada. Mas mandaram pra gente na nossa sessão de perguntas e respostas, porque eu percebi que pegou mal. Alguém falou, pô, o Denis que puxa todos os assuntos, o Denis que lê as perguntas. O que o Danilo faz? Pô, o Danilo trabalha igual eu só tô sendo, tipo, o host. É só isso. Então a gente vou ler essa mensagem essa semana, porque vai que tem mais gente pensando assim, achando que você não trabalha. E é uma dinâmica que a gente pega, né? Tipo, você se acostuma a estar numa das funções. São só funções diferentes, né? Não, sim, é a mesma coisa. Só curiosidade se isso teve no processo de escolha. A gente nunca pensou nisso.